Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede esse privilégio, o dom da vida, este privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos em uma só missão, em um só propósito, em uma só determinação, que é de anunciar o Evangelho genuíno. Segundou, amados, e estamos aqui com mais uma palavra, com mais uma mensagem, do Evangelho esclarecedor, dessas revelações genuínas da graça divina que recebemos dia após dia. Um entendimento maravilhoso, um conhecimento que só o Senhor para ter dado o entendimento e a revelação da sua graça, do seu evangelho, termos conhecimento divino. E vamos lá, o tema da nossa mensagem, amados, muitas são as falas, mas o sensato filtra o que ouve. O texto inicial, amados, se encontra lá em Hebreus, capítulo 5. Eu vou ler versículo do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Então, precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O porquê desse tema hoje, Muitas são as falas, mas o sensato filtra o que ouve. Porque, como sabemos, estamos em um ambiente, em um mundo, amados, vamos dizer, em um mundo que são vários tipos de falas, são vários tipos de religiões que presenciamos, são vários entendimentos, são vários conhecimentos. Então, o que cabe a nós que recebemos a revelação da graça, que temos esse entendimento, que temos esse conhecimento, que o Senhor, graças a Deus, graças ao seu poder, à sua majestade, a nossa gratidão primeiramente a Deus, é que Ele tem nos revelado diariamente a sua palavra. Então, ouvimos muitas coisas são faladas, muitas coisas são expressas, mas nós, por termos a revelação, por sermos sensatos, filtramos o que está de acordo com o Evangelho. Então, muitas coisas são ouvidas, ouvimos muita coisa. Estamos em uma roda de conversa, começa a lei, começa a religião. Então, nós sendo sensatos, tendo a sensatez, tendo a revelação, sendo pessoas cientes, pessoas com a mente liberta, com a mente salva de certas de religião, de certas coisas que a religião impõe. Vamos fazer o quê? Vamos adequar aqui para nós, vamos absorver o que cabe e o que está em linha com o Evangelho da Graça. Porque, amados, aquilo que não está de linha, não está em linha com o Evangelho, ficamos calados e não é filtrado, é jogado fora. Porque muitas das coisas, amados, me desculpe, se estou sendo ignorante, não tem estado bíblico, não tem um fundamento, não tem um conhecimento, não tem um entendimento adequado. Então, muitas das coisas trazem para confundir. Por quê? Porque muitas coisas é falado, muitas das coisas são praticados, mas não é para os cristãos de hoje, não é para nós cristãos. Eram para aquele povo judeu. Então, o povo quer, a religião quer, fim à força, colocar no meio dos cristãos a lei de Moisés. Amados, a lei de Moisés teve seu fim. Cristo veio por fim, Cristo veio concluir, Cristo veio colocar, uma nova aliança, porque aquela primeira aliança veio com defeito. Se aquela aliança fosse para ser vivida, fosse para estar sendo vigorada hoje, ele veio fazer o quê? Ele veio fazer papel de
não sei, nem sei nem dizer o nome do papel. Porque, amados, ele sim, foi dado a lei a Moisés, né? Mas Deus, vendo que aquilo ali estava passando dos limites. Por quê? Porque o povo não entendeu como deveria ser. Então, era sacrifício em cima de sacrifício. O povo não tinha uma libertação, o povo sempre estava em pecado, o povo sempre estava sendo condenado, e Deus, vendo que até os seus escolhidos estavam dentro desse meio de condenação, estava perecendo por conta da lei. Então ele viu, tá tudo errado. Então essa aliança foi com defeito, essa aliança não está dando fruto. Então ele veio como carne. Ele veio em carne, ele veio como Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus revestido de carne. Para quê? Para cumprir toda aquela lei, aquelas ordenanças, todos aqueles mandamentos. Para quê? Para que uma nova aliança fosse estabelecida, para que uma nova aliança fosse revelada. Aquele povo não tiveram a revelação. Por quê? Porque como eles estavam debaixo de lei, como eles estavam debaixo de um ensinamento diferente, eles não iam entender. É tanto que muitas coisas que Jesus falou, eles não entenderam. Eles não tiveram o conhecimento, a revelação. Então tudo isso passou. Então Jesus, quando chegou o sacrifício perfeito, ele foi o cordeiro entregue. Ele foi o cordeiro entregue para o sacrifício perfeito e definitivo. Ele foi a oferta entregue, né, definitivamente. Então uma única oferta e um único sacrifício para sempre. Aperfeiçoou, santificou, salvou todos aqueles que pertencem a Deus. Então, mas o porquê, né? As pessoas hoje falam demais, mas ainda são criança. As pessoas falam da lei. As pessoas não vivem a lei, tanto que falam, mostram tanto o mandamento, mostram tantas ordenanças e não vivem de fato. Era por isso que aquele povo vivia em condenação, porque era muita ordenança, era muito mandamento para ser cumprido. Então eles não conseguiam, né, ser perfeito em todos. Sempre tinha sua falha, sempre tinha os deslizes, sempre tinha ali o erro entre aquelas ordenanças. Então, quando se acontecia isso, quando a lei não era cumprida como era para ser cumprida, eles eram condenados, eles eram chamados a atenção, tinha disciplina. Então, hoje, né, as pessoas ainda, ao invés de estar comendo um alimento sólido, tendo conhecimento sólido da palavra genuína, ainda estão em leite, ainda estão no que Moisés fez, ainda está no que Moisés, né, nas leis de Moisés apresentada, ainda está em sacrifício, ainda está em campanha, ainda está em muita coisa. Isso aí, amados, é leitinho. Tem que ter alimento sólido, e isso só quem realmente, né, recebeu a revelação da graça. Você recebe cada pirão, amados, que às vezes não desce, que tem que beber uma aguinha para ajudar aqui para ajudar a descer, porque tem revelações, amados, que você fala, Senhor, obrigado. Essa eu estava precisando ouvir. E, amados, é dessa forma. Temos que estar preparados para tudo. Então, temos esse filtro, né? Ouvimos tudo, ouvimos todo tipo de conversa, ouvimos todo tipo de coisa, estamos em qualquer tipo de ambiente, mas esse filtro aqui, né, temos um filtro qual filtra tudo que é, né, de acordo com a revelação genuína, tanto na parte de conhecimento como na parte, né, a qual vivemos do nosso dia a dia, porque também temos coisas que presenciamos boas, tem coisas que presenciamos que só Deus para nos colocar de pé. Então esse filtro filtra tudo, tanto filtra o bom conhecimento como está ali separando o bem do mal. Então, mas as pessoas só olham, né, para o lado religioso. Então, quando é tanto fardo, é tanta coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma, que muitas das vezes as pessoas deixam
deixam de ter aquele temor a Deus. Por quê? Porque colocam um fardo tão pesado que as pessoas não conseguem carregar. Então as pessoas preferem o quê? Viver livre. As pessoas, eu não quero mais conhecer esse Deus. Eu não quero mais viver dessa forma. Por quê? Porque ao invés de tudo melhorar, ao invés de eu estar ali para ouvir bênçãos, de ouvir liberdade, está vindo sobre mim algo que eu não estou conseguindo carregar. Então as pessoas gostam muito disso. As pessoas gostam muito de lavar roupa suja. As pessoas gostam muito de apontar uns aos outros. Então, amados, temos que viver o evangelho perfeito, agradável aos ouvidos de todos ouvintes. Então é por isso que hoje nós temos, sendo firmado nessa rocha que é Jesus, sendo firmado nessa graça, sabemos filtrar o que é bom e o que é ruim. Sabemos colocar ali, sabemos filtrar a palavra de conhecimento do que a palavra que está de acordo ainda com a lei. Então, o que está com a lei, separamos, e o que está de acordo com o evangelho genuíno, com a graça divina, com o que ele nos tem revelado, é filtrado perfeitamente. Vamos prosseguir, amados, lá em Tiago 1, eu vou ler 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, uma coisa que eu aprendi, e eu ainda estou no processo de aprendizado, é calar. Porque, amados, no início que eu acho que todos que quando tem logo essa revelação, esse entendimento, recebe esse entendimento, passa a ler, passa a entender, passa a ver o evangelho com olhos iluminados, com um olhar diferente, com um entendimento divino. Quando você tem esse conhecimento, quando você adquire, você quer passar para mais pessoas, principalmente, para os mais próximos. E muitas das vezes não é da forma que pensamos e nem da forma que queremos, porque eu recebi a revelação da graça. Mas não é, muitas das vezes, o meu parceiro vai entender, o meu parceiro vai receber, ou um familiar vai ter a mesma revelação, o mesmo entendimento que eu recebi. Então é complicado. Então tem todo um processo, tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda a paciência. Então no início é difícil, porque a gente quer abrir assim a mente das pessoas e colocar que o entendimento é assim, o entendimento é assado, e muitas das vezes, amados, age conflito. Começa ali, ao invés de ter revelação da graça, revelação divina, vai tendo ali conflito, vai tendo ali mágoas, vai tendo rejeição. Então, mas no início foi muito difícil para mim, Eu passei por muita coisa, eu passei por um bolo que descia seco. Então eu falava, Senhor, se realmente, como eu já falei várias vezes, vocês já devem estar, já sabem disso de cor. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, se é esse evangelho que o Senhor, se esse evangelho é o certo, é o que eu tenho que viver, é o que eu vou prosseguir de agora em diante, que eu vou viver, o Senhor vai me dar revelação, o Senhor vai me dar entendimento. Eu vou ler e o Senhor vai fazer com que eu venha entender cada palavra, Senhor. E amados, aconteceu. Eu fui passando a entender, eu lia, eu tava ficando louca, porque eu tava ali, sempre ali, procurando entendimento, pedindo ao Senhor esclarecimento, muitas das vezes chorando magoada, chorando ferida, por quantas pedradas levava, por quantas rejeições, quando eu ia falar para a pessoa, as pessoas vinham com 4 pedras na mão, e amados, eu não desisti, eu estou aqui até hoje. Eu não desisti. E hoje eu aprendi, como essa palavra fala, ser tardio no falar. Eu escuto, filtro o que é genuíno e o que não é, eu fico calada. Quando chegar a oportunidade, quando eu entender, quando eu ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus em mim, é hora de falar, é hora de esclarecer, eu falo. Mas enquanto não, eu fico calada, porque não adianta, eu já falei, eu já anunciei, eu já mostrei como era, e as pessoas não deram crédito, as pessoas ainda ficam com rem, as pessoas não creem. Então, se não creem é porque o Senhor não revelou. Então, não é as minhas palavras que vai fazer revelar.
Porque eu já falei várias vezes, em vez em quando, em conversas e outras, jogo sim um pouquinho de graça ali. Assim como Jesus falava por meio de parábolas e o povo ainda não ouviam, não criam na palavra do Senhor. Assim é o que fazemos, né? Assim é o que eu faço. Eu não sei se todos os anunciantes da graça faz isso. As pessoas estão ali falando, e eu, em vez em quando, tendo sabedoria, joga um pouco de graça ali. E as pessoas muitas das vezes, né, até concordam, mas não entendem. Depois estão fazendo totalmente diferente. Então eu aprendi isso, mas com essa palavra, né, eu aprendi ser tardios para falar e tardio para irar, porque a ira não procede da justiça de Deus. A justiça de Deus é ele tem um bom gosto, ele revela a quem ele quer, ele dá entendimento a quem ele quer, e somente o Senhor sabe a quem revelar o seu evangelho genuíno. Paulo era um malfeitor, Paulo só Deus, né, para ter tido misericórdia da vida de Paulo. Paulo, quando era Saulo, perseguidor, matador, era um perseguidor da igreja, perseguia aquele povo que queria adorar o Senhor, perseguia aquele povo que queria clamar a Deus. E quem foi que Deus revelou o seu evangelho genuíno? Quem deu uma missão para ir até os gentios pregar o evangelho? A Paulo. A quem as pessoas nunca deram nada. A quem as pessoas tinham medo. Era algo assim tenebroso. Mas foi ele quem o Senhor deu revelação. Então, amados, não olhamos a quem, não vamos colocar, Senhor revelou fulano, Senhor fulano ciclano, mas é tão errado. Amados, Deus escolheu Paulo que não, nos nossos olhos, se tivéssemos conhecido Paulo, nunca íamos ter acreditado, nunca íamos ter, né, tido a revelação genuína através de Paulo. Por quê? Porque era muita coisa. Mas graças a Deus, já nascemos com o dom da fé, já nascemos santificados, justificados, santos, já nascemos eleitos, filhos de Deus, pertencentes à sua família espiritual, e já nascemos com essa fé, e no momento certo recebemos do Senhor a revelação divina. E eu quero que vocês aprendam, amados, aqueles que estão se chegando agora, aqueles novos que estão recebendo o entendimento da graça agora, sejam tardios para falar, tardios para irar-se, e aprendam uma coisa: tenham, né, sabedoria, falem quando for preciso, e outra coisa, filtrem o que for bom, né, escutem, né, muitas falas, muitas coisas vão vir para você, para confundir a tua cabeça, para confundir teu entendimento, mas vá até a palavra, peça entendimento, peça sabedoria a Deus, que Ele vai te revelar, porque somente o Senhor para te revelar. Eu estou fazendo essa mensagem aqui, mas para você ter conhecimento, para você ter entendimento, vai partir do Senhor. É o Senhor que te dá todo o conhecimento, todo o entendimento divino. Então, mas que vocês, né, venham filtrar o que é bom, o que é proveitoso na tua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Pai, maravilhoso é estar aqui na Tua presença, de estar aqui sempre com o Senhor, Pai, porque o Senhor se faz presente em nossa vida dia após dia, diariamente, minuto após minuto, hora após hora, porque o Senhor vive em nós eternamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa revelação, por esse entendimento, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe neste dia de segunda-feira. Pai, muito obrigado, porque hoje sabemos, temos esse controle de ser tardios no falar, tardio para irar-se, e sabermos filtrar o que está em linha com o teu evangelho, saber filtrar o que é bom, o que é aconselhável, o que é frutífero para a nossa vida. Pai, muito obrigado por este momento, e eu já declaro um dia abençoado, um dia próspero,
para cada um de nós. Já uma noite abençoada e que amanhã já é o melhor dia de nossas vidas. Amém? E você abençoado, abençoada, que se encontra aqui no canal Cristo, a Essência da Graça, assistiu meus vídeos, gostou, mas vai lá, curta, né? Deixe seu like, compartilhe, vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento. Porque se você já faz tempo aqui no canal, pode, né, enviar esse vídeo e alguém está, né, meio abalada, alguém está precisando de uma palavra, de um conforto, de um fortalecimento. Essa pessoa ouvir esse vídeo, essa pessoa, né, se levantar, ter ânimo para prosseguir e saber que Deus sempre está com ela. Então vamos fazer essa corrente do bem, vamos espalhar, vamos nos unir, ter essa união para que juntos venhamos crescer sempre no conhecimento e na revelação divina do Pai. Que essas pessoas que ainda se encontram aprisionadas no entendimento da lei venham ser libertos, venham ganhar a libertação divina em suas mentes, porque no Espírito elas já são salvas. Agora a mente ainda está, né? Ainda está ali aprisionada. Então vamos fazer com que essas mentes venham ser libertas, venham ser salvas de todo engano religioso, porque religião não salvou e nem salva ninguém. O único Salvador foi Cristo, o ressuscitado. Então pertencemos, vivemos para o Cristo ressurreto. Amém? Melhor dia, melhor tarde, melhor noite a todos os amados irmãos. Tenham um dia abençoado. Amém? Graça e paz. Eu já ia dizer melhor tarde de novo. Graça e paz. Abençoados.